Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Possamos abrir, nossos corações para que possamos receber as energias que nos serão destinadas essa noite. E que também possamos estar aptos a doar as energias necessárias para os trabalhos, Porque tanto a gente doa quanto recebe. Nosso tema hoje é livre-arbítrio. Nosso irmão Francisco Orsino vai conduzir o estudo por nós. Eu espero que todos possam aproveitar adequadamente o estudo, Que possam absorver bem tudo que será dito, porque nós precisamos estar cada dia mais fortes para a nossa caminhada, para que a gente possa vencer os desafios, Então precisamos de força para que a gente supere todas as dificuldades que a gente passa aqui na Terra. E para isso temos que abrir nosso coração e absorver todos os ensinamentos possíveis para que a gente possa estar cada dia mais fortalecido. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir que o Divino Mestre nos ampare, nos oriente, que os trabalhos possam transcorrer na mais absoluta paz, que todos possam ser atendidos devidamente, tanto encarnados quanto desencarnados, que tudo corra da melhor forma possível nesta casa, onde tantos recebem os benefícios e tantos trabalham para que possam chegar o socorro a todos. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Então, convido nosso irmão Francisco para conduzir os trabalhos da noite. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa para retomar os trabalhos de estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Eu peço aos Espíritos de Jesus que me inspire e possa me intuir nessa noite, para que as minhas palavras possam ser traduzidas de forma clara, de forma hialina e compreensível para todos. Que as palavras que vêm desta palestra de hoje, do tema livre-arbítrio, possam penetrar as vossas mentes e possa ser compreensível e logo depois colocadas em prática, para melhorarmos a nossa trajetória de vida, nos ensinando nas nossas escolhas, com a nossa livre vontade, que é o tema de hoje. Obrigado. Olha, a figura ali já nos mostra uma encruzilhada. As encruzilhadas da nossa vida são vários caminhos. Olha lá. E quando a gente encontra numa encruzilhada, nós temos que tomar uma decisão para onde vamos. Para frente, para a esquerda, para a direita. Ou vamos ficar parados? Parados não podemos ficar. Temos que tomar uma atitude. Temos que tomar uma decisão. E nós temos a liberdade de fazê-lo. Então, o tema de hoje vai nos clarear a mente de algumas dúvidas que temos diante dos desafios da vida. A vida no plano Terra não é fácil. E não poderia ser diferente. Nós estamos no planeta de quê? Evoluído, super evoluído, tendo aquela classificação, que é uma classificação não categórica, não assim definitiva, mas é uma classificação didático-pedagógica, que nos traz a ideia da evolução dos mundos e dos espíritos. Nós estamos num patamar de planeta de expiação e provas, caminhando para regeneração. Estamos já em plena transição.
Então precisamos ter atenção nesse momento, porque se nós estamos aqui, cada um, não é por acaso. Não é por acaso. Primeiro, é por merecimento. E segundo, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se nós recebemos essa missão, de nesse momento, dentro do planeta Terra, estamos habitando aqui no Brasil, que já está sendo o coração do mundo e pátria do Evangelho, temos essa obrigação de colaborarmos uns com os outros, diante dessa consciência que já temos do nosso dever perante o universo, perante o Cristo de Deus. O que seria o livre-arbítrio? A própria palavra já traz no seu bojo, né, a resposta do que seria o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, resolução conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo, talante, juízo, poder, faculdade de decidir, livre escolha, alvédrio. É o poder que Deus nos deu de podermos decidir sobre as nossas vidas. E nós conquistamos o livre-arbítrio quando Deus nos criou lá atrás, simples e ignorantes, espíritos que estavam sendo criados no momento em que tivemos ali a primeira reencarnação. Nós já éramos dotados dos atributos do espírito: pensamento, sentimento, razão e livre-arbítrio. Instinto também, ainda. A razão é diferente do instinto. Assim como a vontade é diferente. Nós queremos alguma coisa, nós desejamos. Desejar é diferente da vontade. O desejo é diferente da vontade. Logo na frente nós vamos ver. Ah, mas por que isso, Francisco? Eu não quero saber disso, não. É importante nós sabermos o significado, a etimologia, o que traz a palavra a nos dizer. Toda palavra tem uma força, tem uma energia que nos revela algo. Então é preciso que nós tenhamos a compreensão das palavras. Extrair o espírito da palavra. Não é só ler um texto dos Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, decorá-lo e não saber o que significa, não saber a mensagem. Que mensagem que Jesus quis nos trazer? O que a doutrina espírita quis nos trazer sobre o livre-arbítrio? Que está lá na Bíblia, que Jesus ensinou o livre-arbítrio. Vamos ver mais tarde. Tanto aqui vocês veem duas setas, uma para a direita e outra para a esquerda. E quem coloca essas setas no nosso caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo, através da doutrina espírita, dos espíritos de luz, dos espíritos superiores que vêm trazendo para nós, nas obras literárias da doutrina espírita, os ensinamentos. As obras básicas do Kardec e depois o colorário dessas obras do Kardec, que são os livros do André Luiz, Bezerra de Menezes, da Joana de Ângeles, do Manuel Filomeno de Miranda, e vai por aí. Humberto de Campos, que é o autor do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos lá. Vamos aprofundar aqui no conceito de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações. Que caminho quer seguir? A expressão é utilizada por diversas religiões no mundo. Cristianismo, hinduísmo, espiritismo, budismo e outras religiões. Ele usa muito o livre-arbítrio. A liberdade que o homem tem de escolher, de se determinar o que ele deve seguir. E para isso nós temos um preceito importante para que nós possamos tomar as decisões com mais assertiva, com mais eficácia na nossa vida, com responsabilidade, que é o autoconhecimento, o conhecimento de nós mesmos.
Lá na frente, se der tempo, nós vamos falar sobre o autoconhecimento. A doutrina espírita, o que ela nos ensina sobre o livre-arbítrio? Ensina a doutrina espírita que não há predestinação, sorte, azar, acaso. O homem constrói o seu futuro através das suas ações e pensamentos. A evolução se dá pelo desenvolvimento intelectual, filosófico, científico, falta um R aqui, religioso, pilares do desenvolvimento humano. Quais são os pilares do desenvolvimento humano? Do conhecimento humano, que nos proporciona compreender esse mundo que nós vivemos, entender melhor as questões da vida. Os pilares são os da doutrina espírita. E quais são os pilares nos quais a doutrina espírita se assenta e está fundada? Ciência, filosofia e religião. Por isso que ela é imbatível, questionável pode até ser, mas imbatível, por assim dizer, porque ela traz no seu bojo aglutinativo toda a verdade do Cristo. O Cristo nos mandou a doutrina espírita quando ele estava reunido, que nos prometeu a doutrina espírita, quando ele estava reunido com seus apóstolos na noite anterior ao seu sacrifício. Antes dele ser levado aos braços do madeiro, ele disse para os apóstolos assim: eu me vou, mas vou vos preparar lugar. Se vocês ouvirem tudo quanto eu tenho vos dito, colocarem em prática tudo o que eu vos ensinei, eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará outro Consolador, para que fique convosco eternamente, e vos façam lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito de verdade, que o mundo não conheceu, mas que está entre vós, disse para os seus apóstolos. A quem Jesus estava referindo? Que promessa é essa? O Consolador prometido, que ele mandou, falou que mandaria outro Consolador, ele prometeu, a doutrina espírita. E foi codificada por Allan Kardec. Colheu as informações de milhares e milhares de espíritos superiores, espíritos de luz, com essa missão, para nos trazer a verdade. Então, naquele momento, Jesus não pôde nos ensinar tudo, mas Ele nos prometeu: não, vocês não ficarão órfãos, eu mandarei outro. E aí, Jesus elegeu no plano terra várias pessoas com missão espiritual para nos ensinar, nos exemplificar. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, e vai por aí, todo esse pessoal que são os coadjuvantes do Kardec na codificação da doutrina espírita, e todos aqueles que psicografaram os livros, os médiuns e os espíritos, que nos deixou esse arsenal maravilhoso que é a doutrina espírita, com seus livros, a literatura espírita. Nós falamos sobre a vontade, porque o livre-arbítrio, você o exerce exercendo a vontade. Primeiro você pensa, depois você tem vontade, que é diferente de desejos. Então, quando você pensa, você tem algo já construído na psicosfera do mundo, do universo. Pensou. Aí daí você tem que colocar o pensamento em ação, através da alavanca propulsora, que é a vontade. O Mestre, Jesus, nos colocou as setas ao longo das estradas para nós seguirmos. Agora, se você segue, se você decidir, livre-arbítrio, sua vontade. Isso você só vai exercer o livre-arbítrio se você tiver vontade, desejo de fazer aquilo, de realizar aquilo. O
O pensamento é o atributo característico do espiritual, do ser espiritual. Quem nos disse isso é o Kardec. Ele publicou isso lá em 1864, em dezembro desse ano, lá em Paris, e publicou na Revista Espírita de Paris. Ele fez um discurso e eles publicaram na Revista Espírita, em 1864. O que ele disse? O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Poderia ser qualquer coisa, menos espírito. A vontade é o resultado de um pensamento que se move no sentido da realização. Está claro? Não está? Repetindo, o espírito não seria o espírito? Não, sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade é o resultado de um pensamento que se move no sentido de uma realização. Da concretização de algo que existiu inicialmente apenas no campo mental. Algo está na minha mente, depois eu vou fazer que aconteça, através da minha vontade. Nós chegamos a esse estágio evolutivo de um ser pensante, racional, e fomos chamados de, por assim dizer, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que nós fomos chamados de, não no comparativo de Deus total, mas de um Deusinho. Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se liga a lâmpada para colocar debaixo da cadeira, mas no alto, onde possa iluminar a todos. Vós sois a luz do mundo. Olha que responsabilidade. Não, seu Edmar? Dá até uma taquicardia para quem introjeta esse sentimento no fundo da alma. Eu, luz do mundo, meu Deus. Vós sois o sal da terra. Se o sal é insípido, como há de salgar? Por que Jesus usava o sal da terra? Que nós somos sal da terra. Porque o sal era uma especiaria da época muito valiosa. Era dada como pagamento, como se fosse um dinheiro. Por isso que vem a palavra salário. Ora, por onde o princípio espiritual passou? Cada um de nós, com certeza absoluta. Olha aqui. Trajetória do princípio espiritual pelos reinos mineral, vegetal e animal. Desde a sua gênese, desde a sua criação. O princípio espiritual dorme no mineral. O princípio espiritual dorme no mineral, acorda no vegetal, sonha no animal e desperta no hominal. O princípio espiritual, o princípio inteligente, por assim dizer. Podíamos substituir o princípio espiritual como princípio inteligente. Passamos por todos os reinos. Milhares e milhares de anos que perde no evo dos tempos. Descansa tranquilamente o nosso esquecimento nos porões da nossa memória. Tudo no universo é magnetismo, entre os mundos é gravitação, entre as almas é simpatia. Leon Denis, coadjuvante do Allan Kardec. Alguma dúvida, meu pessoal? Pode levantar a mãozinha, pode falar, pode complementar, pode questionar, pode divergir. Claro, nós estamos aqui numa escola e só tem irmãos aqui. Nós sabemos tudo que passa aqui dentro, aqui é a casa. É aqui que nós vamos lavar nossa roupa suja. Olha essa frase: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Para cada ação há uma reação. A lei da física, explica isso muito bem. A lei de ação e reação.
Olha que pergunta interessante. Se eu escolho as minhas provações, se eu uso a faculdade do meu livre-arbítrio para fazer as escolhas, tanto nesse plano aqui agora, como quando eu estou na erraticidade, no mundo dos espíritos, os mundos erráticos são aqueles mundos que recebem os espíritos que daqui vão para ficar numa espécie de stand-by, ali numa plataforma espiritual, por assim dizer, esperando uma oportunidade para reencarnar. Nesse momento, o Departamento da Reencarnação, através dos nossos mentores, dos nossos guias particulares, a minha mentora, vai me explicar sobre a reencarnação e o momento que eu tenho que reencarnar. Como é que é seu nome? A Débora vai reencarnar. O Departamento da Reencarnação chama: Débora, vem aqui. Chegou o momento de você descer à Terra. Você havia ter pedido, né, Débora, para reencarnar? Ah, sim, meu mentor, havia pedido. Então, o seu pedido foi aceito. Então, você vai reencarnar. Agora, Débora, você tem a liberdade de escolher as suas provas lá na Terra. A sua aprovação. Você precisa nascer filha de Dona Maria e seu pai. Então, aí combinam lá com o seu mentor e você vai escolher as provas. Você, Débora, quer quitar a sua dívida aqui na Terra, a sua dívida kármica, que você adquiriu ao longo das reencarnações sucessivas e que está escrita lá na sua contabilidade espiritual, as suas conquistas e os seus erros, as suas virtudes e os seus, desculpa a palavra, defeitos, vamos dizer assim. Então aí, Débora, você fala: não, eu quero pagar tudo. Aí o seu mentor vai dizer: não, Débora, uma encarnação só não é possível, minha filha, porque você não vai conseguir. São tantos os desafios que você não vai conseguir pagar tudo, não, Débora. Vamos fazer o seguinte. Aí eu brinco, né? Eu faço uma brincadeira que o Emmanuel que nos diz assim, que a reencarnação, ela é como se fosse um carnê que você paga de uma dívida que você tem. O carnê do baú, o carnê do não sei o quê. Então, você não tem dinheiro para pagar de uma vez, você vai pagar em prestações. Cada reencarnação, você vai quitando os seus débitos. Aí você desce e reencarna. Olha, existe também a reencarnação compulsória, aquela que o espírito é refratário, teimoso, rabugento, não quer passar, não quer ser filho de Dona Maria, por exemplo, o outro espírito. Ele fala: você vai sim, você vai descer lá e vai ser filho da Dona Maria. Você precisa lavar a roupa que vocês sujaram durante as reencarnações juntos. Tem que ser. É pela lei de causa e efeito. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Está lá na erraticidade o espírito e ele pede para nascer dentro de um grupo familiar delinquente, um grupo familiar pervertido, no meio de malandros de toda espécie. Como é que pode o espírito pedir para nascer? Aí vem a resposta: para sofrer a prova pedida. Ele pediu. O semelhante atrai o semelhante. Vibrações, contaminação vibratória, sintonia. E para lutar contra o instinto do banditismo, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. Ele nasce naquele núcleo para dar exemplo e superar as suas tendências para o mal. Então ele tem que resignar através da vontade, acima de tudo através da fé, e exercer todo esse arcabouço espiritual que Deus lhe deu, que é a vontade, o pensamento, a razão, e pensar: não, eu não vou por esse caminho. Ah, o meu irmão foi, mas eu não vou. Ah, o meu parente foi, mas eu não vou. Eles fazem parte de um grupo ali pervertido, mas eu não vou. É aprovação, é teste. Então, mas tudo é livre escolha, livre arbítrio. As provas livremente escolhidas. As diversas situações da vida, às vezes, são atribuídas ao imponderável, como a sorte, ao azar, aos astros, à lua, e tudo o que acontece ao destino. Destino?
Nós é que fazemos o nosso destino. Nós é que construímos o nosso destino. Através do livre-arbítrio e através do nosso compromisso com o universo, com Deus. Na medida em que nós temos débitos, nós temos que resgatar os nossos débitos. E lá está o nosso destino. Deus não predestina ninguém. Nós é que criamos o nosso destino. Então, muitas vezes acontecem algumas coisas conosco, nos atribuindo aos astros. Ah, não, é porque eu estou no terceiro zodíaco da constelação não sei o quê, né? Aí dentro da questão da astrologia, né? E a gente atribui. É claro que os astros têm influência uns sobre os outros, mas nossas vidas, como seres espirituais, que temos o poder sobre a matéria, não. Podem nos influir, sim, nos nossos órgãos físicos, mas traçar o nosso destino, jamais. Está compreendido? A Lua exerce influência sobre as marés, sobre as plantas, sobre a gravidez. Mas nós é que somos donos do nosso destino. Isso aí seria a negação da lei de causa e efeito, ante as provas livremente escolhidas. Eu estou negando as provas que eu livremente escolhi. Por isso que nós batemos no peito e dissemos assim: por minha culpa, minha culpa, Senhor, pequei contra vós. A culpa foi minha, não foi da Débora, não. Não foi do Edmar, não. Eu aqui escorreguei. Talvez um de vocês foi o meu instrumento para que eu passasse por aquela aprovação. Mas tudo depende do meu livre-arbítrio, da minha vontade. Olha o que Emmanuel fala sobre uma reencarnação e sobre o livre-arbítrio, que está intrínseco aqui nesse comentário do Emmanuel. Olha o retrato do Emmanuel aí. Será extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolve transcendentes questões do infinito. O que ele está falando? O simples baixar, uma morte, uma reencarnação, transpor o portal da matéria para o portal do espírito tão somente, não vai resolver as questões do universo. Nós temos que passar pelo aprendizado, por sucessivas reencarnações. Aí ele diz: uma existência é um ato. Uma existência é um ato. Olha que interessante. O corpo é uma veste que nós tiramos essa e colocamos outra. Um século é um dia na eternidade. Um serviço, uma experiência. Muitas vezes um profissional bate no peito: não, porque eu sou catedrático nisso, porque eu sou o suprassumo nesse conhecimento ou naquele. Coitado, é simplesmente um servicinho que ele presta à humanidade. Tem o seu valor? Tem, mas do ponto de vista da grandeza divina, do universo, é uma fagulhinha, é um átomo de bondade e de luz na sua vida. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Completa ele. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas vidas teremos que viver? Ali está faltando. Não é linda essa colocação do Emmanuel? Mexe com as fibras da nossa alma, abala a campainha da nossa mente e acelera o nosso coração. E depois foi baseado nisso aqui que ele diz, está na pergunta 168 do Livro dos Espíritos. A pergunta é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A reencarnação é perpétua? Não, claro que não. Tem os seus limites. Na medida em que eu vou cumprindo, o carnezinho, então, ele tem limite? Tem, o carnezinho aqui do ativo, lá do Emmanuel, ele tem, enfim, a hora que você tirar a última pétala não, a última folha lá do carnezinho, pagou, pronto. Aí você já pode dizer que você cumpriu aqui nesse plano com as suas obrigações. Aí está perguntando se a reencarnação é ilimitada, se o espírito reencarna ilimitadamente. Aí a resposta do espírito de verdade, do Kardec, que está logo ao lado do Emmanuel: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas,
desde que haja pago a todas as suas dívidas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Bezerra de Menezes é um deles. Bezerra de Menezes chegou num ponto que ele cumpriu todas as suas obrigações para com o planeta Terra. E os seus companheiros das potestades divinas, Jesus diz para ele: olha, Bezerra, você pode ascender aos planos mais altos da existência. Ele disse: não, Senhor, deixa que eu fique aqui junto com meus irmãozinhos da Terra. Não foi? Tem até a música, alguém conhece, que diz assim, ó. Eu não vou cobrar cachê, não. A voz dos anjos pode escutar, porém preferes aqui ficar, ouvindo o pranto dos pobrezinhos que sofrem tanto em seus caminhos. O que é lei de causa e efeito? A própria pergunta já traz a resposta. Para toda ação, uma reação. É um princípio universal. Não existe o acaso, predestinação, repetindo lá atrás que nós falamos. Não há um determinismo. A casualidade é um princípio da lógica para todo efeito inteligente. A causalidade. Tudo tem uma causa. Tudo, tudo, tudo. O livre-arbítrio, ele é progressivo. Como assim, Francisco? Como progressivo? Na medida que o Espírito vai agregando a sua consciência divina, ele vai dando um passo à frente na sua evolução e vai depurando os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua inteligência. E aí ele tem a capacidade de poder escolher com mais, vamos dizer assim, com mais certeza, né, sobre o bem e o mal. Ele vai poder distinguir uma coisa da outra. Usando a dialética da lógica da razão e do seu conhecimento e dos seus sentimentos apurados, ele sabe o que é certo e o que é errado, com muito mais capacidade. Então o livre-arbítrio dele fica mais acurado. Ele vai saber usar o livre-arbítrio, a sua vontade de fazer ou deixar de fazer, de acordo com o seu grau de entendimento. Tem até um adágio popular que diz: a ideia que o homem tem das coisas está na justa medida do que ele sabe e sente. E é. Eu faço isso aqui porque o braço dói, não é? Eu faço assim, não é incorporação, não, viu, gente? Estou incorporando. É porque está doendo o braço. Então está aqui escrito assim: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige senão sua vontade. A vontade acurada, uma vontade hialina, transparente. E a vontade sempre na direção de conquistar o bem, de fazer o bem, pelo bem. Está lá em conhecer e sentir, viver, Kardec. O livre-arbítrio, ele é mérito ou demérito? Olha que interessante. Vamos entender isso. Sem o livre-arbítrio, os seres humanos seriam máquina. Claro. Olha o seguinte: livres de culpas pelos erros cometidos e sem o mérito das conquistas realizadas. Ora, se eu não tivesse liberdade de agir, como que eu seria responsável pelos meus atos, tanto os bons como os ruins? Como é que eu poderia ser taxado de uma pessoa que faça o bem, tá certo? Ou que fiz o mal sem a minha liberdade de pensar, de fazer, de pensar e agir? Exemplo. Suponhamos que há duas pessoas, um querendo praticar um crime contra um terceiro, e ele usa a simplicidade de uma pessoa e o força a praticar um crime.
Aquele que forçou a praticar o crime é o total responsável. Aquele que praticou o crime, sim, ele é culpado, mas em dose bem menor, porque não teve a vontade de exercer aquele ato. No direito penal tem até excludente de punibilidade nesses casos. Excludente de penalidade quer dizer, a pessoa que praticou o crime, ela é criminosa, sim, não tem como dizer que não. Mas ela não vai responder na justa medida do mandante. Deu para entender? A lei de liberdade ou lei natural? Livro dos Espíritos, a pergunta 825. Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Não. Francisco, mas aí está contraditório ao livre-arbítrio? Não, não está não. O livre-arbítrio sempre existe. Porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Nós temos liberdade, sim, total, de pensamento e de ação. Agora, essa liberdade das relações humanas é diferente. Até um homem no deserto, sozinho, vivendo, ele não goza de total liberdade, porque ele tem ali para lutar contra as intempéries, contra o sol escaldante durante o dia e contra a temperatura que cai a graus extremamente abaixo de zero, e ele tem que suportar tudo isso. Olha essa figura que eu coloquei. Mestre, o que significa trabalhar em si mesmo? O que significa eu trabalhar a mim mesmo? O que significa eu lavrar os meus sentimentos, a minha vontade, os meus desejos? Significa deixar de esperar que os outros mudem. Eu quero que o outro mude, mas eu não vou mudar. Eu quero que o outro se transforme, mas eu não vou transformar. Eu não estou preocupado em mudar. Isso acontece muito nas relações matrimoniais, onde o casal ali, um sempre joga a culpa no outro. Você tem que mudar. Mas e a pessoa que está exigindo que o outro mude? Né? A regra do equilíbrio. Isso aqui é muito interessante, porque essa regra do equilíbrio, ela nos dá, assim, uma sugestão de como devemos agir, como devemos usar o nosso livre-arbítrio. Não dá para vocês lerem, é claro, mas eu vou ler aqui. A regra do equilíbrio. Quando estiver com raiva, não responda a ninguém. Está ali explodindo, soltando faísca pelas ventas, segura a onda. Mas segura. Não conte até 10, mas 10 vezes 10. Quando estiver muito feliz, não faça promessas. Eu estou radiante de felicidade, quero agradar todo mundo, ofereço mundos e fundos para os outros e falo com a pessoa, eu te dou isso, eu faço aquilo e faço aquilo outro. Você se compromete usando o impulso daquela esfuziante alegria que você está passando, e você acaba fazendo promessas que você não pode cumprir. Quando estiver cansado, não desista. Faça sempre mais um pouco. E fala para você mesmo assim. Falar para você mesmo. Eu poderia ter feito muito mais. E posso fazer mais. É claro que sem abusar das suas limitações físicas. Mas sempre que você terminar um trabalho, você diz, eu posso fazer mais. Quando estiver triste, não tome decisões importantes. Você vai praticar ações indesejáveis que você vai arrepender depois. Quando estiver com problemas, não procure culpados. O homem grande é aquele que assume a sua culpa pelos seus próprios erros. O homem pequeno, de espírito medíocre, ele coloca a culpa sempre no outro. Ele procura um bode expiatório. Bode expiatório, Francisco? Vocês vêm falar essa palavra todos os dias, não já viram essa frase? Vocês sabem o que significa bode expiatório?
bode expiatório é fazendo alusão aos judeus que eles imolavam um cordeiro para derramar o sangue em nome de Deus, para que Deus os perdoasse os seus pecados. E para expiar as suas dívidas, para pagar as suas dívidas, para expiar, por isso que chamava bode expiatório, o carneirinho que eles matavam. Daí veio essa conotação de bode expiatório. Alguma dúvida até aqui? Não? Reencarnação é uma nova oportunidade de aprendizado, como prova de amor de Deus para com seus filhos, usando o livre-arbítrio. Tentei que é uma chave. Se vocês viram que é uma chave? É a chave que nos liberta dessas dívidas. É a chave do cofre para nós tirarmos as moedas dos talentos e pagar as nossas dívidas, colocando os nossos talentos, a nossa inteligência, a nossa capacidade a favor do outro. Olha a chave aí. Aqui nós estamos numa nova encruzilhada. E agora? Para onde vou? O que será do meu futuro depois que eu escolher uma dessas estradas? O futuro é construído todos os dias, todo momento. Cada piscar de olhos, nós estamos construindo o nosso futuro. A cada respiração, a cada inspiração e expiração que nós processamos, nós estamos colocando um tijolinho na construção do nosso futuro. Por isso que nós dissemos que o futuro é previsível. Nós não somos hoje o que fomos ontem, e não seremos amanhã o que somos hoje. A cada momento nós damos um passinho na senda da evolução, do progresso espiritual. Nada está estático. O espírito retrograda? Não. O espírito, ele está sempre avançando. Ah, mas é aquele que senta numa cadeira e está dormindo em berço esplêndido também. Ele está dormindo em berço esplêndido temporariamente, na sua ilusão de que ele está parado, mas não está não. Nada está parado, nada. Através do pensamento e ações, o espírito determina seus caminhos. O livre-arbítrio é indissolúvel, indissociável do ser inteligente. Não tem como. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel faz uma reverência e uma reverência também ao João, no capítulo 1:38. E o Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida. O que buscais? E Jesus, é um convite de Jesus à busca do caminho da vida, através do esforço mental, espiritual, uma reflexão, estudo e experimento. André e Pedro seguiam Jesus. E Jesus estava andando ali desprendidamente, e esses dois irmãos seguiam Jesus. Jesus vira e pergunta para eles: o que vocês estão buscando? Ou melhor, o que buscais vós, né? O que vocês estão buscando? Estão buscando ao Senhor, ao Messias. E aí Jesus desenvolve para eles desse buscar, que nós estamos buscando através do nosso livre-arbítrio. O que estamos buscando? Jesus nos chama a atenção. O que vocês estão buscando, meus filhos? E ele usou a figura daqueles dois apóstolos para estender ao mundo e ao universo essa pergunta para cada um de nós. Francisco, nós não estávamos lá, estávamos sim, em algum lugar. E Jesus falou para todos nós. Dentro da nossa compreensão de tempo e espaço, pode ser que nós não estávamos mesmo não. Mas pela existência e que sabemos que o universo não tem fim e que nós sempre existimos e que o Espírito é imortal e é infinito, nós estávamos lá sim. Então como é que ele fala? Que buscais? Convite de Jesus à busca do caminho da verdade e da vida. Faltou a verdade aqui. Através do esforço mental, espiritual, reflexão, estudo e experimento. Está tudo aí.
Lá em Oséias 4:3 diz assim: o meu povo pereceu por falta de entendimento. Estudar, compreender, evoluir. Kardec diz: irmãos espíritas, amai-vos, primeiro mandamento. Instruí-vos, segundo mandamento. Está dentro dessa aí. Está dentro do buscais de Jesus. Refletir sobre os nossos atos. Só pesar as nossas ações do dia a dia, do cotidiano. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta ao Espírito de verdade, que é Santo Agostinho, o que nós devemos fazer nessa vida para melhorarmos mais, errarmos menos e seguir na senda da evolução. E ele fala para a gente passar todos os dias da nossa vida, passar em revista os nossos atos. E colocar na balança o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado durante esse dia. Kardec disse: mas como que eu vou saber o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, se muitas vezes a verdade se confunde com a mentira e muitas vezes o bem confunde com o mal? Santo Agostinho disse: perguntai ao tribunal da tua consciência e ele vai te responder. O tribunal da consciência está escrito as leis divinas. Os 2 primeiros artigos, que é o caput, ou a cabeça, como diz aí no direito, né? Desse preceito: amor e caridade. Convite de Jesus à busca do caminho da verdade através do esforço mental, espiritual, reflexão, estudo e experimento. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Todos têm deveres a cumprir, todos. Pergunta 562. Ficou bonito aqui o qual, né? Eu troquei aqui porque acho que o português mudou. Qual é a natureza de suas ocupações? Dos espíritos, né? Esses espíritos que têm essa função no universo. Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Eis aí o ensinamento do Cristo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Está aí. Todos temos responsabilidade. Ninguém foge à lei divina, ninguém. Pergunta 570. Os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Não. Compreendem sempre? Não, nem sempre. Não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade. Ele pede a missão a ser executada e sente assim feliz por obter a concessão de exercer essa missão. Os espíritos missionários podem falhar? Podem. Tem vários exemplos. Não vai dar tempo de eu trazer aqui. Os tormentos voluntários. Quais são os tormentos voluntários? São aqueles que nós buscamos independentemente da nossa missão aqui de cumprir os nossos, vamos dizer, as nossas promessas, né, da nossa dívida, de cumprir a nossa dívida, pagar a nossa dívida, das provas, né? Está um pouco fora das nossas provas. Além das nossas provas, nós adquirimos mais. Tormentos voluntários, que você busca com as próprias mãos e que não está bem ali naquela moldura das provas e expiações que nós estamos submetidos aqui no plano Terra. Deu para entender? Ou está complicado? Os tormentos voluntários, está lá no Emmanuel e Chico, né? No livro Palavra de Vida Eterna. A dor é processo de aperfeiçoamento na caminhada, cada um carrega a sua cruz. Não há resgate sem o sofrimento livremente escolhido. Lei de causa e efeito. Lei do livre-arbítrio. Então,
as nossas provações e são inerentes à nossa capacidade de cumpri-las e de acordo com o que necessitamos para seguirmos na senda da evolução e pagar o carnezinho lá do baú. Na caminhada, cada espírito carrega a sua cruz. Não há resgate sem o sofrimento. Emmanuel diz o seguinte: a dor cura a alma. O nosso corpo físico funciona como uma esponja que a dona de casa, lá no seu labor do dia a dia, lavando as vasilhas, ela tem uma esponja que ela suga aquela água que sobra das vasilhas sujas em cima da pia. Ela faz assim, suga a água e espreme dentro da pia. Então, o nosso corpo físico funciona assim. Ele drena as emações deletérias da alma, o corpo físico. A esponja drena a sujeira lá da pia. Tá claro esse exemplo maluco aqui, tá? Não tá? Aqui eu falei um pouquinho da ocupação e missão dos espíritos. Deus, em sua soberana justiça, nos legou o trabalho como instrumento de aperfeiçoamento, ao qual todos fatalmente estamos predestinados. Assim, nunca há interrupção na atividade espiritual, ou dos espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Sempre haverá o que fazer, o que aprender. Eu já vi algumas pessoas me perguntar: Francisco, já ouvi falar que no mundo espiritual a gente não progride, a gente tem que reencarnar para a gente progredir. Não. O universo é uma escola. Aqui nós aprendemos na carne, mas no mundo espiritual também. Nada está parado, nada está estático. Então, quando ele fala aqui do trabalho, porque o trabalho realmente é que burila a alma. O trabalho é que nos dá essa capacidade de sermos os seres que possam burilar o espírito. A pedra que rola não cria limbo. Não é isso? Então é preciso. E aqui o Emmanuel nos escreve sobre o livre-arbítrio e a fatalidade. Prestem atenção. Eu não coloquei numa lâmina porque vai ficar muito grande e seria um despautério da minha parte colocar ali, sendo que a pessoal lá de trás não vai ler. Talvez nem os da frente, porque a letra fica pequena, o texto é muito grande. O livre-arbítrio e a fatalidade. Está o homem subordinado ao livre-arbítrio ou à fatalidade? A fatalidade não existe, nós já vimos. Emmanuel diz que sim, que o homem está subordinado à fatalidade. São fatos, existe. Não existe causalidade, fora do... O que quer dizer, gente? Não existe fora da lei de causa e efeito nada que a gente pratique e que não tenha um retorno. Então, ele explica, Emmanuel, sim, as condições sociais, as moléstias, o meio ambiente vicioso, as tentações de sabores, são circunstâncias da existência. Aí está a vontade soberana. Eu não falei lá do menino que pediu para nascer dentro de uma família delinquente? Então, aí está, então, a vontade, né? Soberana. Pode nascer num ambiente de humildade e modéstia, procurando vencer pela perseverança no trabalho. Né? Trabalhando sempre. E triunfo das deficiências encontradas. Pode suportar as enfermidades com serenidade de ânimo e resignação. Pode ser tentado de todas as maneiras, mas só se tornará um criminoso se quiser. Todo o ambiente, tudo conspira contra nós, num determinado momento. Mas se nós perseverarmos na vontade e na fé, nós superamos. E através da vontade. Olha aqui, ó. Kardec cita vontade no Evangelho segundo o Espiritismo 115 vezes. Olha a importância da vontade. Ele cita a vontade mais 136 vezes no Livro dos Espíritos. E diz que é o mais eficaz instrumento no combate às más inclinações. Olha só. A vontade.
Livre-arbítrio e evolução. Não há destino, não há predestinação, não há má sorte, azar. Ensina a doutrina espírita. O futuro é construído de reforma perene. O ser humano é movido pelo impulso da alavanca dos pensamentos e das ações. O espírito escolhe o seu caminho. O livre-arbítrio é indissociável do ser inteligente. Falamos da reencarnação e do livre-arbítrio na escolha das nossas provações. Antes de reencarnar, tudo é combinado com o seu mentor. Eu não falei o exemplo da Débora, eu peguei ela aqui para Cristo? Então, é isso. A gente não pode reclamar que não teve a oportunidade de discutir a forma de como íamos laborar no plano Terra para pagar a nossa dívida kármica, a nossa dívida que está gravada na nossa memória espiritual, de vidas passadas e da presente vida que nós acabamos de conquistar na reencarnação. Aqui tem interessante, eu trouxe como curiosidade sobre a lei de livre-arbítrio. Olha que interessante como que a doutrina espírita ela é imbricada, ela traz elementos de todas as correntes religiosas, de pensamento, filosóficas, científicas, para nos ilustrar o nosso conhecimento. Olha essa pintura aqui, essa pintura é do Michelangelo. Ele fez essa pintura no ano 511 depois de Cristo. A Igreja Católica, o Vaticano, pediu que ele fizesse uma pintura de Adão e Eva. De Deus e Adão. A Eva não entrou aqui, não. A criação de Adão, de Michelangelo. Está lá na Capela Sistina, no Vaticano. No original, o Michelangelo pintou o dedo de Deus encontrando com o dedo de Adão. Aí, os patriarcas da igreja disseram, não, tem que corrigir isso aí, Michelangelo. O dedo do homem profano, pecaminoso, não pode encontrar com o dedo de Deus. Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio de agir. Se Deus tocar o dedo de Adão, fica como se Deus estivesse carregando Adão com sua mão. Não, cada um tem um destino, cada um tem um livre-arbítrio. Então, dê a ele a liberdade dele agir e seguir. A igreja, percebeu isso. Michelangelo retocou a pintura e separou o dedo de Deus. Legal, não? Livre-arbítrio e autoconhecimento. Nós falamos do autoconhecimento lá atrás. Conhecimentos novos, modifica a visão do ser humano que tem de si próprio. Autoconhecimento amplia os horizontes de sua consciência na escolha das decisões. Você vai tomar as decisões dentro da dialética, da lógica da razão, dentro de um pensamento mais hialino, mais claro, e com uma vontade mais apurada de fazer e realizar. Diferente de expiação e provas. Eu já falei aqui, né? A prova você escolhe, a expiação ela é imposta. Não vou discorrer aqui mais porque o nosso tempo voa. O tempo urge. Aqui é a bibliografia. E antes de terminar, eu gostaria de falar com vocês sobre a vontade. Vontade e desejo. Vocês acham que é a mesma coisa? A vontade, ela está ligada ao livre-arbítrio, à liberdade de escolher. O desejo está mais ligado ao nosso instinto, ao instinto. O desejo. Desejo de comer, desejo de sexo, desejo disso, daquilo, são desejos. Agora, a nossa vontade, ela está mais direcionada com o nosso livre-arbítrio, liberdade de agir e pensar e ser, de auto se determinar. Ela nos traz aqui no bojo da sua elucidação que uma coisa está mais para o instinto, né, que é o desejo, e o outro está mais para a estrutura espiritual da vontade, ligada ao livre-arbítrio. Uma livre escolha, pensada, calculada. Está claro? Pois então,
Diante disso, nós vamos caminhando para o final da nossa exposição e eu peço perdão por alguma falha que eu tenha cometido ou que não fui claro, mas que eu peço que vocês, numa próxima oportunidade, eu possa esclarecer melhor, se ficou alguma dúvida. E se alguém quiser me perguntar depois, se eu souber, eu respondo. Se não, eu vou pesquisar e vou trazer a resposta. Eu agradeço toda a direção da casa, ao nosso espírito mentor, por tudo, a oportunidade que me dá de estar sempre aqui com vocês, e pretendo voltar, permitindo o Cristo, e dar sequência aos nossos trabalhos. Muito obrigado a cada um de vós, e que vocês carreguem nos seus corações sempre esses preceitos, para que possamos melhorar a nossa trajetória nas escolhas do livre-arbítrio. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Agradecemos ao Francisco, pela exposição da noite. Espero que todos tenham aproveitado bem tudo que foi dito, gravado bem fundo, na alma, para que a gente possa colocar em prática no dia a dia, para que possamos evoluir mais rapidamente. Porque o tempo, como ele disse, o tempo urge, Estamos aí em fase de transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Se nós bobearmos, se nós não acelerarmos nosso conhecimento, na nossa melhoria, em nos tornarmos pessoas melhores, a gente não vai ter oportunidade de reencarnar aqui. Vamos ter que ir para um planeta pior, Então, vamos ficar espertos. Bom, vou dar alguns avisos e logo em seguida vamos fazer a prece final. E depois da prece final, aqueles que quiserem tomar o passe, é só formar uma fila aqui à direita. Nós estamos na campanha para cestas de Natal. Então, o pessoal está pedindo doações, para preparar as cestas de Natal das famílias assistidas. Estão precisando de frango congelado, suco concentrado, panetone, caixa de bombom e brinquedo para crianças até 12 anos. Então, aqueles que puderem doar, puderem contribuir, será muito bem-vindo e a gente agradece muito. Essas doações podem ser feitas até o dia 11 de dezembro. Vamos falar um pouco sobre os estudos da casa, Nós temos nas segundas, quartas e domingo, no horário de reunião pública, evangelização infantil, pré-mocidade, evangelização de bebês e atendimento fraterno. O atendimento fraterno é necessário chegar mais cedo e deixar o nome na recepção. Na quarta-feira, tem a orientação espiritual. Também é necessário chegar mais cedo, E até às 19h30, entre 19 e 19h30, tem que deixar o nome na recepção e será entregue no final da reunião. Nós temos as visitas aos enfermos a partir de 14h30. Aqueles que necessitarem, deixam o nome na recepção com o contato, que eles farão contato quando for possível agendar a visita. Orientação para culto no lar. Aqueles que tiverem necessidade podem entrar no site da FEIME ou pedir orientação ali na recepção. Eles já estão preparados para ajudar a orientar sobre essas tarefas. Nós temos o grupo de estudo, nas segundas-feiras, de 19h45 até as 21 horas. O estudo sobre o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, também às 19h45, o estudo sistemático da doutrina espírita, o ESD. Nas sextas-feiras, às 19h45, tem o estudo do Evangelho com o Livro dos Espíritos e obras do André Luiz, Missionários da Luz. Aos sábados, às 16 horas, tem o grupo coral
da igreja, aqueles que, da fraternidade, né? Aqueles que quiserem participar, quiserem cantar um pouquinho, né? Não precisa ser cantor, não precisa ter voz boa, basta ter boa vontade. É só comparecer aqui na casa aos sábados às 16 horas, que serão muito bem-vindos. Então, eu vou chamar a nossa irmã Graça para fazer a prece. Uma boa noite a todos, que Deus acompanhe a todos até o lar. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Vamos agradecer também os nossos anjos guardiões, ao mentor da casa, o Miramês, agradecer os irmãos que aqui compartilharam conosco, agradecer a Jesus por mais essa oportunidade, pedindo a Jesus a permissão para mais um encerramento dessa palestra, pedindo que nos leve aos nossos lares, que visite os nossos familiares e que continue nos cuidando, hoje, agora e sempre. Que assim seja.